Temporal, por exemplo, que atingiu Peruíbe, Ribeirão Preto e alguns bairros da capital, deixou vários pontos de alagamentos, famílias desabrigadas. Beatriz Manfredini fala mais sobre isso para nós. Bia. Pois é, Lívia, a chuva aqui no estado de São Paulo causou estragos mais uma vez, né? Ontem, quarta-feira. Destaco aqui a situação em Peruíbe, que é no litoral sul aqui de São Paulo, e também em Itariri, no interior da capital. Em Peruíbe, para vocês terem uma ideia, nós temos 230 desabrigados nesse momento. Por lá, choveu 263 milímetros em 24 horas. Ou seja, choveu em um dia em Peruíbe mais do que o esperado para o mês de janeiro inteiro. Tem, então, diversos agentes da Defesa Civil do Estado e do município por lá atuando e 2 abrigos emergenciais foram montados. Itariri, aqui no interior de São Paulo, tem uma situação similar. Por lá choveu 256 milímetros em 24 horas, também superando a previsão para todo o mês de janeiro. Choveu em um dia mais do que o que deveria chover no mês inteiro. Inclusive, ontem, a Defesa Civil acionou aquele alerta sonoro nos celulares das pessoas que estavam tanto em Peruíbe quanto em Itariri, para as pessoas saírem de áreas de risco. Além de mandar o SMS, a mensagem de texto, foi então acionado um aviso sonoro para chamar a atenção das pessoas. Em Ribeirão Preto, no interior, nós também tivemos uma situação de muitos alagamentos, enxurradas, ruas virando rios. Isso aconteceu em muitas partes do estado de São Paulo. E aí a gente volta aqui para a capital paulista, que na quarta-feira teve uma situação melhor do que na terça, mas com chuva de novo forte na região central e na zona leste da capital. E é daqui da zona leste que eu falo neste momento, zona leste em que a gente ainda, rodando de carro, a gente facilmente encontra os estragos. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma árvore que ficou aqui caída no meio da rua. Ela permanece, então, jogada aqui entre a calçada e o asfalto, sobra uma pequena faixa para os carros passarem, até tem uma faixa de isolamento, mas por aqui ainda temos então uma árvore inteira tombada. E não é muito difícil, como eu disse, encontrar outras. Quando a gente faz um pequeno passeio aqui, a gente vê nas imagens do nosso cinegrafista Guilherme Cassiano pela praça que nós estamos aqui na Zona Leste, dá para ver pelo menos mais 2 árvores tombadas no chão dessa praça. Então, só aqui nessa praça são 3 árvores caídas. E como eu disse, aqui a gente até mostrou ontem um local em que 5 postes caíram. Hoje a gente passou lá, as equipes da Enel estão arrumando. A gente viu escola também danificada, a Zona Leste muito atingida. E de acordo com o pessoal da Prefeitura de São Paulo, o Centro de Monitoramento das Chuvas aqui da capital, o vice-prefeito Coronel Melo Araújo, foram 13 quedas de árvore aqui na capital paulista, das 6 horas da tarde de ontem até as 6 horas da manhã de hoje, aqui na Zona Leste. Então, Zona Leste continua prejudicada. Temos, neste momento, de acordo com o boletim da Enel, cerca de 38 mil residências, não só na capital, mas na região metropolitana também, sem luz neste momento, que já é considerado um estado aí mais de normalidade, mas aqui na Zona Leste, muitos pontos ainda no escuro por conta dessas árvores e do conserto de postes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lívia, em todo o estado de São Paulo, eles foram chamados ontem para 37 enchentes ou pessoas ilhadas, né, para atender esse tipo de chamado e também para atender 4 quedas de árvore. Felizmente, não temos nenhum ferido e atenção porque tem mais chuva vindo hoje. Pelo menos isso, 100 pessoas feridas, mas muitos estragos, como a gente pode ver nas imagens da Beatriz Manfredini e do Guilherme também, Cassiano. Obrigada pelas informações, Bia. E a gente segue falando sobre isso, Matos. Exatamente, 8h24, nós recebemos agora o Major Wagner Martins, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para trazer todas as atualizações. Major, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Queria que o senhor fizesse um balanço hoje, agora, das principais cidades e situações aí de perigo no estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Matos. Bom dia, Lívia. Prazer falar com os amigos da Jovem Pan. Agradecer o espaço, o contato direto com a população. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas aí em todo o estado, né? Como vocês bem mencionaram aí, Peruíbe é um local que nos causa preocupação. Nós temos 2 equipes da Defesa Civil do Estado que estão atuando lá desde ontem, né? Já foram enviados aí 100 kits, dormitórios, colchões, cesta básica. Hoje nós estamos enviando mais apoio, mais 2 caminhões de ajuda humanitária estão seguindo para Peruíbe hoje.
Nós passamos a noite com um abrigo lá, com 230 pessoas abrigadas. Esse número talvez se eleve hoje um pouco, porque a gente está fazendo lá uma situação de remoção preventiva, né? Então, situação de remoção de pessoas, não é um caso emergencial, né? A gente ressalta aqui que não é um caso de salvamento, mas é uma remoção preventiva. A gente orienta que as pessoas não tenham contato com as águas de inundação, isso transmite doenças, isso é perigoso, né? Então, em Peruíbe, a gente tem um abrigo instalado lá com 230 pessoas, estamos destinando materiais de ajuda humanitária, o Fundo Social tem nos ajudado também, enviando brinquedos para as crianças, né, enviando alimentos, estamos enviando toalhas, né, e a gente tem toda a faixa litorânea ali como um espectro de um olhar especial nosso, né, são núcleos de chuvas pontuais aí, Peruíbe já choveu muito, foram 263 milímetros aí em 24 horas, isso aí causa grande preocupação para nós, dentro do plano de contingência de proteção e defesa civil, essas ações que foram iniciadas, startadas, né, estão todas de acordo, mas a gente tem uma preocupação sim, Peruíbe, Itariri, é uma preocupação que nós temos aqui, Ubatuba também, toda a região do Vale do Paraíba ali nos preocupa bastante, em especial o estado todo, nesse período de verão, como bem mencionaram aí, são as chuvas típicas de verão, né? Então a gente segue o dia com bastante nebulosidade hoje, a máxima nossa aqui é um pouquinho abaixo do Rio de Janeiro, como mencionou o Rodrigo, né? A gente vamos chegar em torno de 25 graus, mas esperamos sim pancadas de chuva à tarde, o que requer uma atenção grande aí, né? Da população, principalmente nesse período de chuva mais intensa à tarde, provavelmente vai acontecer. Tem essa previsão de chuva forte ainda para hoje, Major. A gente acompanhou até a Paula Nobre também trazendo alguns números. O senhor falou de um acumulado em Peruíbe de mais de 200 milímetros em 24 horas, sendo que num período de 3 horas, cerca de 100 ou mais de 100 caíram no município. Daí esses transtornos que a gente está acompanhando. A gente pode esperar volumes nessa intensidade para hoje também ou deve diminuir um pouquinho? Olívia, para hoje, a previsão ali é em torno, no máximo, de 40 milímetros, né? Não deve ser o mesmo volume de ontem, né? O que causou esse volume grande ontem foi um núcleo estacionário, né? Então a gente não tinha, ele parou praticamente em cima do município de Peruíbe, da região, e descarregou muita água lá, né? Hoje a gente espera a quantidade menor de chuva lá, amanhã já deve diminuir, vai começar a operar um sistema de ar seco, né, uma massa de ar seca, então o tempo deve melhorar amanhã, sábado e domingo, mas ainda requer muita atenção e muito cuidado nosso, né, principalmente na população nos dias de hoje. Major Wagner Martins, exatamente como o senhor está falando, né, o tempo, a tendência é que ele mude no final de semana, seja aproveitável, a gente está na temporada de verão. E eu queria que o senhor atualizasse também a situação das estradas. A Mogi Bertioga, inclusive, chegou a ser fechada nesta madrugada. Nós temos pontos aí, deslocamentos em rodovias que estão fechados. Queria que o senhor atualizasse também essa situação das quedas de barreiras e possíveis interdições e até caminhos alternativos aí para quem nos acompanha. Tivemos, de fato, uma queda de barreira na Mogi Bertioga, como você mencionou, né, Matos? A gente acionou aqui a concessionária, Departamento Estadual de Rodovia, o DR, né? Já foi desobstruída, já se encontra com passagem livre, ainda assim tem uma operação parcial que está sendo feita, o sistema pare e siga, né? Mas no estado de São Paulo, nesse momento, nós não temos nenhuma rodovia obstruída, né? Mas a gente orienta, sim, que a população faça contato antes com a concessionária, dá uma olhadinha no próprio site da concessionária, do DR, da Defesa Civil, antes de fazer a sua viagem, né? Planeja a viagem ali fora daquele horário de chuva mais intensa. Eu acredito que a prevenção nos ajuda muito nesse sentido. A Defesa Civil do Estado, ela segue aqui, nós temos um gabinete de enfrentamento a eventos climáticos extremos, né? Ele funciona presencialmente e remotamente. Segue mobilizado durante todo esse período de maneira remota, né? Para auxiliar o retorno de queda de energia, por exemplo, desobstrução de barreiras, todo esse auxílio à população que se encontra em dificuldade em virtude desse período crítico nosso de chuva.
Agora, Major, para além dessas orientações que o senhor reforçou agora para se evitar estradas em momentos mais críticos, em horários de maior preocupação, aqui no estado a chuva vai arrefecer um pouquinho hoje, como o senhor estava explicando para a gente, mas vai continuar chovendo. Quais são as principais orientações gerais para a população? Lívia, muito importante isso que você falou, né? Então, lembrando que a gente está no período de chuvas mesmo, né? Então, até o mês de março é esperado, sim, né, as chuvas com essas características. Então, a população, é evidente que precisa mudar o comportamento, né? A gente precisa passar a entender melhor esse fenômeno, né? São chuvas de verão, são chuvas muito fortes em determinados pontos do dia, mas com passagem muito rápida, né? Então a gente tem aquele dia quente que forma toda aquela nebulosidade e depois descarrega a chuva no final da tarde. Então vale para a gente aquelas orientações, né? Siga a Defesa Civil nas redes sociais. A gente tem um sistema de emissão de alertas aqui pelo IDAP, cadastre o seu telefone lá no 40199. É só enviar o teu CEP, né, para o número 40199, você vai receber os alertas da Defesa Civil. Temos canais no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais. E a gente tem hoje um sistema de envio de alerta em massa, que é o Defesa Civil Alerta, é o sistema Cell Broadcast. Nós já enviamos 18 alertas desse tipo no estado de São Paulo, mas são alertas para condições extremas, viu, Lívia? Não são enviados para condições mais rotineiras, né? É aquele alerta que você vai receber no seu celular, independente de ter cadastro ou não. Mas são alertas críticos, né? Severos. Ontem mesmo nós enviamos para Itariri e para Peruíbe, né? Mas a população deve sim se manter atenta, jamais enfrentar alagamentos. Lembrar, né, que a gente tem muitas árvores, principalmente em São Paulo, em condições assim que merecem atenção. Antes de estacionar o carro, antes de procurar abrigo, é bom a gente estar sempre atento nesse sentido, tá bom? Muito obrigada pelas orientações, pelas informações. Falamos com o Major Wagner Martins, da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo. Bom trabalho para vocês e que não tenhamos tantos transtornos hoje, né, em mais um dia. Obrigada, Major. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos, sempre à disposição.